A função poética é bastante utilizada quando o autor quer transmitir uma mensagem de maneira criativa. Ele pode recorrer às diversas possibilidades de emprego das palavras. Como é que ele pode criar o seu texto de uma maneira inusitada? Talvez o receptor não vai nem conseguir compreender o texto às vezes, ou pode ser que entenda errado, porque quando se trabalha com os vários sentidos que as palavras oferecem, nos diversos contextos, também abre-se portas às mais variadas interpretações. Isso porque, como eu disse, há na função poética uma preocupação com a forma do discurso, a forma como vai ser falado, a forma como vai ser repassada a mensagem. Veja essa imagem que está na tela. A palavra utilizada foi uma só, mas ela foi o suficiente para construir um texto e, ao mesmo tempo, ilustrar esse texto. Tudo isso com uma palavra, a palavra pêndulo. Veja que a forma como a palavra pêndulo foi empregada, tanto na questão escrita quanto na questão da aparência, daquilo que você vê, faz com que seja possível você enxergar um pêndulo. A própria palavra pêndulo transmite a ideia de pêndulo e transmite também a imagem do que seja isso. Outra característica pertencente à função poética são palavras usadas em sentido conotativo, que é o sentido figurado. Como o autor se importa muito com o jeito que ele vai falar, né, de que forma ele vai transmitir a sua emoção, ele pode tirar proveito daquelas palavras que, dependendo do contexto, podem adotar um significado diferente. A utilização de figuras de linguagem parte disso. O sentido conotativo é o sentido figurado. Eu ficaria com aquela pessoa se ela não tivesse um coração de gelo. O mais importante aqui foi a forma como eu expressei essa emoção. Eu ficaria com a pessoa se ela não tivesse um coração de gelo. Coração de gelo não é um coração exatamente de gelo, congelado. É um modo de dizer. Aqui nós empregamos a palavra coração e gelo juntas, com um sentido conotativo, utilizando uma figura de linguagem. Em cima disso tudo, nós estamos trabalhando com as várias possibilidades de significação das palavras. Aqui entra a ambiguidade, que é quando a palavra pode adotar duplo sentido. Naquela mesma frase, ela pode ser compreendida de maneiras diferentes, dependendo de quem está recebendo a mensagem. E aqui entra também a polissemia, que é quando uma palavra pode adotar vários significados, tudo isso também dependendo do contexto em que ela foi empregada. E aqui nós temos exemplos de função poética. Pela própria estrutura desse texto 1, que é o texto da esquerda, você já percebe a presença da função poética. A forma como o autor desse texto escolheu para transmitir a sua mensagem é uma forma inusitada, uma forma criativa. Com as próprias palavras ele já ilustra a ampulheta e com as próprias palavras também ele representa o que acontece na ampulheta. Como é que o tempo é representado nela? A areia vai caindo da parte de cima para baixo. A tua vida avança ou escorre. Veja a palavra escorre, escorrendo, né, pela ampulheta. A tua vida avança ou escorre neste momento? No segundo texto, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia e você consegue ver aí a sequência do texto. Também mais uma forma criativa, divertida de se trabalhar com as palavras que foi utilizado por Carlos Drummond de Andrade. Nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Isso aqui é uma frase utilizada em uma publicidade de uma agência funerária. Chega até a ter esse tom de humor, né? É óbvio que os clientes não vão voltar para reclamar porque já são defuntos. Ainda assim, o que mais importa aqui é a forma como essa mensagem foi transmitida e não a forma como ela será recebida. E por último, temos aqui o poema De Sol a Sol, Soldado. De sal a sal, salgado. De sova a sova, sovado. De suco a suco, sugado. De sono a sono, sonado. Sangrado, de sangue a sangue.
Textos nos quais predomina a função poética às vezes podem ser de difícil compreensão, porque, como nós vimos durante essa aula, as palavras são empregadas e elas podem trazer vários sentidos. Tudo isso porque o autor se preocupou muito com a forma como ele ia escrever o seu texto. E aí, isso abre possibilidades de várias interpretações, o que não significa que a sua interpretação esteja errada, a depender da situação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, apresente a sua sugestão de conteúdo para os vídeos futuros e não esqueça de se inscrever no canal.